marca muito forte, né, na história do cristianismo, e eu tenho certeza que essa história vai marcar a sua vida. Eu creio que todos os irmãos aqui já conhecem um pouquinho da história dele, né, de Jonathan Edwards, e essa palavra que nós vamos estar ministrando hoje dá justamente essa visão do que foi o testemunho desse homem de Deus. Jonathan Edwards foi um grande herói da fé. Nós podemos dizer que ele foi um dos maiores avivalistas, né, de todos os tempos. Ele era puritano, era um homem que também tinha uma visão de crescimento da obra do Senhor. Então ele não era conformado, né? Hoje nós temos que ter essa visão de não nos conformar, amém? Nós não podemos nos conformar com o mundo. E aqui eu tenho certeza que a vida dele, ela traz para nós um modelo, um exemplo. Jonathan Edwards, ele nasceu em 5 de outubro de 1703, né? E morreu em 22 de março de 1758. Então ele faleceu com 54 anos. Se nós olharmos, puxa, mas esse homem viveu pouco, né, para a nossa concepção atual. Mas a vida dele, o exemplo dele, para nós, era como se ele viveu 200 anos. Porque naquele pouco tempo de vida que ele viveu na Terra, ele trouxe para nós uma mensagem tão profunda, tão maravilhosa, que marcou todas as gerações. E nós vemos aqui que o seu trabalho, ele é muito abrangente, né? Ele era calvinista. Calvinista, a gente tem algumas. Ele tinha aquela visão, né, da soberania de Deus, que você e eu já nascemos para uns para salvos, outros para não ser salvos. Então é uma visão conflituosa, mas tem também seus fundamentos de que Deus é soberano de fato. Isso nós temos que reconhecer, a soberania de Deus na nossa vida. Ou seja, se você está aqui hoje, minha irmã, meu irmão, é porque o Espírito de Deus te trouxe aqui. O Espírito Santo, ele nos escolheu para estar aqui nesse dia, neste momento, compartilhando essa palavra. Então isso é maravilhoso. Nós sabemos que Deus, ele é soberano, mas ao mesmo tempo é um Deus misericordioso. Ou seja, é aquele que Deus que tem um olhar de misericórdia. Então, se hoje eu e você nos colocarmos nas mãos do Senhor, nos humilharmos nos pés do Senhor e desejarmos, Senhor, eu quero ser transformado pela luz do Teu Evangelho, pela Sua Palavra, tenha certeza, o Espírito de Deus vai ter prazer em moldar a sua vida. Amém. Ele vai ter esse prazer. Então eu fiz aqui algumas observações sobre a vida de Jonathan Edwards. O seu melhor sermão, né, o mais contundente, foi pecadores, né, nas mãos de um Deus irado. Diz a história que quando Jonathan Edwards foi ministrar esse sermão, ele se consagrou a Deus durante 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber, sem dormir, coisa tremenda, né? Clamando a Deus, falando: Senhor, eu quero a nova Inglaterra para Cristo. Olha só, meu irmão, o compromisso deste homem. Deus está procurando nesses dias homens e mulheres com esse compromisso, homens que querem colocar a sua vida diante do altar. Então significa que a consagração total e absoluta. Deus quer que nós tenhamos uma vida consagrada a Ele, né? Eu gostaria até de pedir para os irmãos me auxiliarem aí, e para nós lermos lá em Romanos, capítulo 12, versos 1, que é uma das características da vida de Jonathan Edwards. Pode ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, nós vemos que Jonathan Edwards, pelo Espírito de Deus, justamente ele viveu uma vida de consagração ao Senhor. Ou seja, ele se colocou diante de Deus com a vida consagrada. Ele foi considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos, um homem que tem uma inteligência brilhante. Ele poderia escolher qualquer carreira. Ele poderia ser um cientista, um filósofo secular somente,
além de filósofo, ele foi teólogo, né? E foi um missionário, mas ele poderia simplesmente falar, eu sou tão inteligente, eu posso, né, fazer qualquer coisa na vida, mas não. Ele escolheu servir a Deus. Olha que algo tremendo, né? Olha que coisa maravilhosa. Jonathan Edwards escolheu servir ao Senhor. Ele falou, Senhor, eu quero usar tudo que eu sou, tudo que eu tenho para servir a Ti, Senhor. E nós vemos que aí está a diferença, amados, quando nós falamos, Senhor, eu quero Te servir com toda a minha força, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Ou seja, ele se colocou desta maneira, de Deus, como aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, instruiu os humanos. Ou seja, ele aceitou esse chamado, amém? Deus quer que nós, a igreja desses últimos dias, voltemos a essa prática. Essa é a base, irmãos, do cristianismo prático. É o cristianismo de consagração. É o cristianismo de se voltar totalmente para Deus. É o cristianismo de seguir a Cristo como um discípulo verdadeiro. É o discípulo de Cristo verdadeiro. Não é aquele como nós temos visto muito hoje, né? E precisa, se tiver tudo bem na minha vida, eu vou servir a Deus. Mas se me faltar alguma coisa, ou se eu tiver uma luta, se eu tiver uma oposição, uma perseguição, eu vou abandonar a Cristo e vou fugir. Não, Deus quer que nós nos coloquemos como verdadeiros servos de Deus. E quando Jonathan Edwards viveu isso na prática, ou seja, ele se consagrou ao Senhor, falou, Senhor, eu vou me consagrar a Ti, eu quero uma resposta, Deus, eu preciso de algo diferente da minha vida. Irmãos, Deus bradou na vida dele. Aleluia, Jesus. E diz a história que naquele dia em que ele foi ministrar aquele sermão, ele chegou lá na igreja, e quando ele entrou, ele encontrava uma igreja fria. Era uma igreja que era fria, uma igreja que estava acomodada, uma igreja que estava conformada. E o interessante é que o método dele de pregação, que eu até, esses dias, o pastor até mandou lá um vídeo também sobre a vida dele, e nós descobrimos que ele não era aquele pregador eloquente, né? Aquele pregador que pregava com eloquência, falava bem, aquela coisa assim, como cada um tem seu talento, não é? Mas ele lia os sermões. Olha que interessante, irmão. Ele lia o sermão, ele escrevia o sermão e ele lia o sermão com calma. Falaram que ele até debruçou no púlpito, talvez ele estivesse muito cansado daquela consagração, e ele não falou com ninguém. A história diz que ele saiu da casa dele sem falar com ninguém e foi direto para ministrar esse sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando ele começou a ministrar esse sermão, meu irmão, foi algo tremendo. As pessoas começaram a sentir a presença de Deus de forma poderosa. A glória de Deus encheu aquela igreja, aleluia. Diz a história que as pessoas se seguravam nos bancos, porque elas achavam que a terra iria se abrir para engoli-las, porque elas sentiram o peso do seu pecado. Elas sentiram que elas precisavam se arrepender. Elas sentiram que elas precisavam voltar para o evangelho genuíno, verdadeiro, aleluia. E Deus, Ele quer justamente isso em nós, que nós venhamos a sentir, Senhor, eu preciso ser melhor a cada dia, eu preciso a cada dia reconhecer os meus pecados, eu preciso a cada dia me arrepender dos meus pecados e me voltar para o Senhor, me humilhar diante do Senhor, falar, Senhor, tem misericórdia de mim, me usa nessa geração, Senhor, eu quero fazer a diferença. Fala ao seu irmão, você tem que fazer a diferença, irmão, fala para ele aí, você tem que fazer a diferença nessa geração. E esse era o desejo sincero de Jonathan Edwards. E ele conseguiu passar aquilo para aquela igreja. Ele conseguiu trazer um grande avivamento através da sua vida de consagração. E demonstra claramente que ele não se conformou, né? Olha aí o que diz em Romanos 12, ainda no mesmo capítulo, versículo 2. Quem pode ler esse versículo 2 de Romanos? Por gentileza. Então assim, e não seres conformados com este mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Vamos compreender aí que o Espírito de Deus quer de nós, né? E foi isso que ele encontrou em Jonathan Edwards. Alguém que não se conformava. Alguém que não ficava assim, tá bom, vou ficar do jeito que eu estou, deixa rolar, a igreja está fria mesmo, vou continuar assim desse jeito, o evangelho está cada vez pior, então deixa, é assim mesmo. Irmãos, os mesmos problemas que nós estamos vivendo hoje, Jonathan Edwards viveu também naqueles dias. E pessoas que iam para a igreja por ir, elas estavam acostumadas a entrar, sair da igreja, mas elas não estavam com o coração voltado para buscar realmente ao Senhor. Amém. Então Jonathan Edwards, ele não se conformou com aquilo. Por isso que ele falou: Senhor, eu preciso da nova Inglaterra, Senhor. Eu preciso que o Senhor traga a salvação. Eu preciso que o Senhor traga uma transformação. E ele se colocou na brecha, como diz, Deus está procurando reparadores de brecha, amém? Amém? Deus quer que você se coloque na brecha. Senhor, eu quero ser um instrumento nas suas mãos, eu quero ser usado nessa geração, Senhor. E a palavra fala aqui claramente: mais transformável pela renovação do vosso entendimento. Hoje Deus quer que o nosso entendimento seja melhor do que foi ontem. Deus quer que eu e você cresçamos, amados. A palavra de Deus fala: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os mistérios de Deus são tão profundos que nós vamos passar pela nossa vida e vamos descobrir todos eles. A cada dia Deus tem algo novo para cada um de nós. Deus tem um ministério aqui, um dom para cada um dos irmãos esta noite. E a palavra está dizendo claramente que é condicional. Olha aqui, para renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se eu quero experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu não posso me conformar. Então Jonathan Edwards marcou a sua geração dessa maneira. Ele não se conformou. Então ele passou ali a inspirar os pregadores da sua época, ele passou a inspirar os missionários da sua época, porque ele mostrou uma diferença. Ele mostrou que ele era um homem que estava disposto a tudo para ver o agir de Deus, aleluia, na vida dele, na sua família, na sua igreja, onde ele estava ali congregando, e milhares de pessoas vieram se voltar ao Evangelho através das pregações daquele homem de Deus. Jonathan Edwards, foi um homem que foi casado com 11 filhos. Quantas pessoas hoje, irmão, que falam: puxa, eu não posso servir a Deus porque eu tenho um filho? Quem já ouviu isso? Verdade. Quem já ouviu isso? Não, pastor, eu tenho 3 filhos. Tem dia que você fala: puxa vida, mas o filho dá trabalho, não vou, está difícil, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas aquele homem com 11 filhos foi um pai, a história demonstra, registra que ele foi um pai carinhoso, um marido dedicado e ao mesmo tempo um grande pregador do Evangelho, ao mesmo tempo um homem de vida consagrada. Então é justamente isso que Deus quer para nós, que nós venhamos a buscar o melhor de Deus, amém? Deus tem o melhor para você, amém, meu irmão? Amém, meu irmão? E mais é o que? Eu preciso buscar de Deus, eu preciso bater na porta. Jonathan Edwards era aquele homem que batia na porta, E aqui, se os irmãos verem aqui em Romanos 12, mesmo capítulo, Romanos 12, versículos 6 a 8, nós vamos ver que Jonathan Edwards exerceu o seu ministério, um ministério de ensino da palavra, e cada um de nós aqui nesta noite tem um ministério. Eu vou pedir para os irmãos abrirem aí e lerem. Algum irmão pode ler, por gentileza? Romanos 12. Verso 6. Verso 6 em diante, até o 8, irmão, por favor. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino.
ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então nós vemos que a palavra está deixando claro que quando nós temos um dom, nós temos que dar o nosso melhor. Amém? Olha aqui, a palavra está falando que aquele que se a profecia seja segundo a medida da fé, ou seja, eu só posso pregar aquilo que eu creio, amém? Não adianta eu querer pregar algo para os irmãos que eu não acredito. Como eu posso pregar que, olha, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, se eu não creio nisso? E Jonathan Edwards, ele vivia aquilo que ele pregava. Tanto é verdade que ele, por causa da palavra, ele pregava, olha só, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom em exortar. Depois daquele grande avivamento que, através da vida de Jonathan Edwards, ocorreu, ele, na sua própria congregação, onde o seu avô foi o pastor anterior, ele era pastor auxiliar, e depois ele foi o pastor titular com a morte do seu avô, naquela congregação as pessoas tinham o hábito de viverem de qualquer maneira. Ou seja, a ceia, até a Santa Ceia, a ceia do Senhor, ela era ministrada para qualquer pessoa. Ou seja, as pessoas entravam lá, pessoas que nem eram convertidas, e eles ministravam a Santa Ceia para todos, para simplesmente agradar. Os irmãos têm visto isso acontecer? Tem acontecido em alguns lugares. Alguns lugares tem acontecido. As pessoas estão ministrando a ceia para qualquer pessoa. Ou seja, não, você pode tomar a Santa Ceia, não tem problema, para simplesmente atrair as pessoas e agradá-las. E Jonathan Edwards pregava contra aquele costume. Ele não aceitou aquilo. Ele falou, não podemos agir dessa maneira. É o que a palavra fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. Que aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Então o que acontece? Nós temos que hoje, amados, continuar pregando a verdade. Amém? A igreja, ela continua sendo a mesma. O Senhor não mudou. Ou seja, nós precisamos exortar. Abra lá em Timóteo 4, se alguém puder, por gentileza. Seguir o exemplo prático desses homens de Deus. 1 Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então, naqueles dias, Jonathan Edwards estava vivendo isso, amado. Às vezes nós pensamos, puxa, pastor, mas agora que o evangelho está decaindo, mas não, sempre houve essa batalha, sempre houve essa batalha de pregar o evangelho genuíno, nós estarmos falando da palavra de Deus, irmão. A cada dia nós temos que buscar o Senhor. Nós vemos que Jonathan Edwards, ele fez isso, ele praticou essa palavra, ele viveu essa palavra, e nós vemos que a história demonstra claramente que Jonathan Edwards, por esse motivo, olha o que aconteceu com ele. Em 1750, depois de pastorear a igreja congregacional de Northman, por 23 anos, Jonathan Edwards foi despedido pela igreja. Os irmãos sabiam dessa história? Ele foi despedido pela igreja por ser contrário à prática de servir a ceia do Senhor a pessoas não convertidas. Era seríssimo, ou seja, a pessoa nem era convertida, não era nem batizada, e eles queriam servir a ceia do Senhor, e ele falou, não, nós temos que viver a palavra, nós temos que pregar a palavra. Mas lá era um povo que tinha muitas posses, o pessoal de alto nível, e eles falaram, não, esse pastor aí não dá, vamos mandar ele embora, porque ele não vai servir para pregar a palavra aqui. Mas isso demonstra o que, meu irmão? Que eu e você temos que viver a verdade.
A palavra de Deus, ela tem que ser a verdade na nossa vida. E assim o que aconteceu? Essa prática de servir a todos a ceia foi instituída pelo seu avô. Na época o seu avô achou, olha, para a igreja crescer, ficar lotada, ficar até lá fora, a gente tem que deixar as pessoas entrarem, participar da ceia, de qualquer maneira, do jeito que elas quiserem. E ele pregou contra essa prática, e o que aconteceu? Ele foi despedido. E em seu sermão de despedida, ele trouxe o último sermão. Olha o que ele disse: portanto, quero exortá-los sinceramente para o seu próprio bem futuro, que tomem cuidado daqui em diante com o espírito contencioso. Se querem ver dias felizes, busquem a paz e empenhem-se por alcançá-la. Que a recente contenda sobre os termos da comunhão cristã, tendo sido a maior, seja também a última. Agora que lhes prego meu sermão de despedida, eu gostaria de dizer-lhes, como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 13:11: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sedes de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Ou seja, aquele homem, ele vivia a palavra. Glória a Deus. Era um homem que vivia de acordo com as Escrituras. E Deus quer hoje encontrar em nós esse desejo, essa visão. Senhor, eu quero viver de acordo com a tua palavra. Não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, não importa o preço que eu irei pagar, mas eu quero andar de acordo com a palavra, porque a palavra, irmão, que traz fé. O justo viverá da fé, amém, irmão? E a palavra de Deus vai te honrar, amém? Quando você honra o Senhor, honra a palavra de Deus, você será honrado também. Pode ter certeza, por mais que às vezes naquele momento parece que você está sendo desprezado, humilhado, as pessoas estão virando as costas para você porque você está pregando a verdade, mas lá na frente Deus vai honrar a sua fé, amém? A sua fé será honrada. Aí nós vemos que depois desse período que ele saiu de lá, ele foi ser um professor, em Yad também, onde foi presidente ali. E passando o tempo, Jonathan Edwards, ele veio a falecer, mas deixou um legado, deixou uma história maravilhosa. Era um homem profundo conhecedor das Escrituras. Ele dominava o latim, o grego, o hebraico, ou seja, era alguém que se esforçava, amém? Fala para o seu irmão, se esforça, irmão, Deus quer o melhor. Deus quer que você seja um instrumento aqui na igreja, para fazer essa obra aqui. E ele foi, antes de ele falecer, ele foi viver entre os colonos, também, foi evangelizar os índios, uma pessoa que totalmente simples, irmão. Foi fazer missões, foi viver ali, pregar o evangelho onde ele sabia, ali precisa de mim. Será que nós estamos dispostos hoje? Eu falo, Senhor, onde está precisando? Já que lá eles não precisam de mim, eu vou para onde precisa. Amém? Nós não podemos nos limitar, achar, não, eu tenho que estar em tal lugar, tenho que fazer dessa maneira. E às vezes Deus permite certas situações para te levar para outro lugar, aonde você vai ser um instrumento. Amém. Onde você vai ser ali um canal de bênção. E é justamente isso que Deus quer para nós. Que nós não venhamos olhar para as circunstâncias, amém? Não olhe para as circunstâncias que estão ao seu redor. Às vezes hoje uma circunstância está entristecendo o seu coração, está talvez turvando a sua visão, mas Deus não quer que você olhe para a circunstância. Deus quer que você olhe para quem? Para Cristo. Cristo é o nosso modelo perfeito. Jonathan Edwards aqui, eu creio que eu fiz até que um parecer sobre a minha visão sobre ele. Eu penso assim: o mundo precisa muito de modelos dignos de serem seguidos, heróis autênticos, pessoas íntegras, cuja vida nos inspira a buscar o aperfeiçoamento, a ir além e a permanecer firmes. Pessoas que o mundo não era digno. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 38, fala: esses heróis da fé eram pessoas que o mundo não era digno
deles. E viveram suas vidas, cometeram erros. Ou seja, nós vamos cometer erros constantemente. Sempre iremos cometer erros. Mas Deus quer encontrar em nós um coração quebrantado. É um coração disposto a cada dia, Senhor, eu me arrependo dos meus erros. Senhor, eu quero a cada dia melhorar na Tua presença. Deus conhece, meu irmão, as nossas limitações. Deus sabe das nossas fraquezas. Deus sabe até onde nós podemos ir. Ele jamais vai nos dar uma prova além do que possamos suportar. Então é necessário que nós venhamos ao quê? A nos esforçar a cada dia para viver esse Evangelho. Então tem até aqui nós podemos, no caso essas palavras aqui de um poeta russo, Boris Pasternak, que diz assim: não são revoluções e motins que limpam a estrada para dias novos e melhores, mas sim uma alma inspirada e em chamas. Ou seja, Deus quer que nós hoje falemos: Espírito Santo, faz em mim um ministro verdadeiro. Espírito Santo, a palavra fala: farei dos meus ministros labaredas de fogo. Ou seja, Senhor, eu quero fazer a diferença. Então você fala: pastor, mas eu nunca vou ser como Jonathan Edwards, eu nunca vou fazer a diferença para o mundo. Mas você pode fazer a diferença aqui na sua igreja. Você pode fazer a diferença na sua família. Você pode fazer a diferença no seu trabalho. As pessoas olharem para você e falam: puxa, aquela mulher é uma mulher de fé. Olha, aquele homem é um homem de fé. Aquela pessoa é uma pessoa especial. Eu vejo que ele vive realmente a palavra. Eu vejo que aquilo que ele prega, esse Evangelho, mas ele vive esse Evangelho. E é isso que Deus quer para cada um de nós. E nós venhamos a viver dessa maneira. E eu gostaria até aqui de meditar com os irmãos em Hebreus capítulo 12. Então nós veremos aqui que o alvo de Jonathan Edwards, e também deve ser o nosso alvo, é Cristo, sempre. O nosso alvo sempre deverá ser Cristo. Diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições os pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, aqui a palavra nos exorta que nós estamos rodeados, amém, meu irmão, de uma grande nuvem de testemunhas. E eu acredito que até o testemunho desses homens de Deus, desses heróis da fé, eles também nos odeiam. Ou seja, esses testemunhos, eles ecoam pela vida, eles ecoam pelos tempos, justamente para nos inspirar e nos dar um modelo a seguir. O modelo principal é Cristo. Olha só o que a palavra está falando aqui, claramente, né? Olha, rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. O que hoje será que tem embaraçado o nosso caminho? Talvez hoje haja algo que está tirando a sua força, roubando a sua fé, roubando a sua alegria, roubando muitas vezes o nosso prazer em servir ao Senhor. E o Senhor quer que nós venhamos ao quê? Deixar todo o embaraço. E olha só, aqui esse autor, ele se inspirou justamente nos corredores da sua época, que eram homens que eles corriam. E o que eles faziam? Eles se livravam de todo embaraço. Imagina um corredor correr com 50 quilos nas costas, né? Uma bota calçando uma bota, uma roupa pesada. Será que ele vai ser rápido na corrida? Não vai. Então vamos ver que hoje os corredores que eles fazem, eles compram um
tênis bem levinho, né? Aquele bem levinho, coloca uma roupa bem levinha para ser rápido. E aqui a palavra está falando justamente disso. Nós devemos nos embaraçar de todo o peso, de tudo aquilo que está atrapalhando a nossa jornada com Cristo. E devemos correr, né, com paciência, ou seja, perseverança. Eu tenho que perseverar. Fala para o seu irmão aí, você precisa perseverar, irmão. Você não pode desanimar. Ah, pastor, mas está difícil. A jornada está tão difícil, o caminho está tão difícil. Mas Deus está falando para você hoje, persevera. Todos os homens de Deus passaram por lutas. Todos os grandes homens de Deus passaram por dificuldades, por perseguições, mas eles foram perseverantes. Eram modelos de fé. Eles eram homens que olhavam somente para Cristo. E a palavra fala aqui que a carreira, corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, Deus, como nós já dissemos, né, Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um dom para cada um dos irmãos e irmãs aqui nesta noite. E Deus está falando para você nesta noite, você tem que se desembaraçar de tudo aquilo que está pesando. E você tem que começar a correr, falar, Senhor, eu vou correr em sua direção. Irmão, o tempo é tão curto. A nossa vida aqui é tão curta, é tão passageira, passa tão rápido, que nós não podemos deixar para amanhã. O que você pode fazer hoje, faça hoje, amém? Se você pode hoje dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, não deixe para amanhã, Senhor, amanhã eu vou orar. Não, ore hoje. Senhor, amanhã eu vou ler a palavra. A gente vai sempre adiando, né? Sempre vai adiando. Mas Deus está falando para você e para mim, faça hoje, amém? Fala para o seu irmão, faça hoje, irmão. Basta, olha só, basta a cada dia o seu mal, amém, meu irmão? Basta a cada dia o seu mal. Jesus não quer que nós venhamos a viver do passado. Tem irmão que fica embaraçado com o passado, ele fica preso no passado, ele fica, mas pastor, eu pequei, eu errei, olha ontem eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmão, Deus está falando para você, meu servo, você não já se arrependeu? Eu já não te perdoei, então esquece o seu passado. Você vai fazer hoje, amém? Faça hoje valer a pena, amém? Você vai correr hoje, a palavra está falando claramente aqui, ó, a carreira que nos está proposta. Ou seja, Jonathan Edwards cumpriu a sua carreira. Ele fez como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E é isso que Deus quer para cada um de nós, que nós venhamos a combater esse bom combate, e nós venhamos a correr essa carreira, e no final, meu irmão, guardar a fé. Ou seja, tudo é pela fé. O justo viverá da fé. Amém? Você é justificado pela sua fé. E essa era a mensagem que Jonathan Edwards pregava. E o justo viverá da fé. Você será justificado pela sua fé. E aqui nós devemos entender que nós devemos olhar somente para Jesus, autor e consumador da fé. Olha só o detalhe que a palavra nos traz. Cristo também estava buscando uma recompensa. Quando nós estamos numa corrida, irmão, você vai ficar olhando para a direita e para a esquerda? Não vai. Vamos já ver um corredor correndo ali naquela pista de corrida? Ele fica olhando para a direita, para a esquerda. Ele fica olhando se alguém está gritando com ele, se alguém está xingando ele, ou se alguém não gosta dele. Aquela pessoa está lá, ela quer que eu perca. Ele não fica olhando para isso. Olha, aquela pessoa está torcendo para o outro corredor. Não, ela olha para o prêmio. Onde está o prêmio? Lá na frente. Onde está? Aquele lugar que ele tem que chegar. É ali a minha reta de chegada. Então, aonde está o seu prêmio? Está lá na glória. A coroa da glória que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Então, nós temos que olhar apenas para Cristo. Então, não ouça mais nenhuma voz ao seu redor. Não atente mais para as pessoas que muitas vezes não entendem o seu chamado, não entendem o propósito de Deus na sua vida e ficam te julgando. Ficam muitas vezes colocando carga sobre você, aí você fica dando ouvido e aquilo vai pesando sobre você. Aí Deus está falando para você hoje, livre-se desses embaraços. Jonathan Edwards não deu ouvidos para as críticas, a congregação inteira ficou contra ele, porque ele pregou a palavra. Mas ele não deu ouvidos, ele continuou a sua carreira. Então é isso que Deus quer para mim e para você nesta noite. E aqui Jesus da mesma coisa, ele não olhou para a direita, não olhou para a esquerda.
ele poderia desistir no meio do caminho, quando os seus discípulos o abandonaram, Judas o traiu, Pedro negou, mas não, ele continuou até o fim para cumprir a missão. E Jonathan Edwards fez a mesma coisa. E você e eu, nesta noite, devemos seguir esse modelo de fé. Prossiga, não desanime. Olha só, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ou seja, ele não enfraqueceu na fé, ele foi até o final e se tornou um homem modelo, exemplo de fé. Deus quer isso para você. Fala para o seu irmão, você precisa ser um exemplo, irmão. Não espera do pastor, tem irmão que tem que ser, não, o pastor tem que ser exemplo. O pastor tem que ser exemplo, o obreiro tem que ser exemplo. Aquele irmão tem que ser exemplo, mas todos nós, diga comigo, eu preciso ser o exemplo. Nessa geração, fazer a diferença na minha igreja, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, aonde eu for, tudo que eu fizer será para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu espero que tenha atendido aí as expectativas de todos os irmãos. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa sobre o assunto, assim, que ficou alguma dúvida ou alguma coisa que os irmãos gostariam de complementar? Sobre a mãe dele, é interessante. A mãe dele, sobre a mãe dele, né? Que diz que ela instruiu ele bem. Sim, ele já nasceu num lar evangélico, e esse despertar dele foi praticamente para as coisas divinas, as coisas de Deus, foi praticamente aos 6 anos de idade, onde ele já começou ali a ter aquele desejo das coisas de Deus, e foi o ensinamento, como todo, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, dele não se desviará. E Jonathan Edwards foi criado dessa maneira, seu pai também era Timothy, Edwards era também um pastor, seu avô também era um pastor, então ele cresceu num lar cristão, foi ensinado nas escrituras e manteve-se fiel, irmãos, porque cumpriu-se a palavra de Deus na vida dele. Então, os irmãos que são pais aí, são mães, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e com certeza esse seu filho será uma bênção na sociedade. Amém. A sociedade, irmãos, atual está sofrendo justamente por isso. Foi bom citar essa passagem sobre a educação dele, pelos seus pais, porque muitas vezes, muitos pais não dão atenção à educação dos seus filhos. Aí muitas vezes o filho lá na frente ele vai sofrer as consequências de não ter sido ensinado. Então hoje a nossa responsabilidade como pais e mães é ensinar os nossos filhos de acordo com a palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela instrui, ela forma o caráter da pessoa. Ela forma uma pessoa que é instruída na palavra de Deus. Nós vemos o exemplo de José do Egito, é uma pessoa de caráter íntegra. Então, Jonathan Edwards era um homem de caráter íntegro, um homem que andava de acordo com a palavra, e por isso fez a diferença na sociedade. E não foi só na igreja, não. Jonathan Edwards foi um grande filósofo também, reconhecido em toda a América. As obras dele também, de filosofia, foram reconhecidas. Então ele fez uma diferença na sociedade onde ele viu e até hoje faz. Acho interessante que sobre a mãe dele também, que vale muito citar a mãe dele, que eram 11 filhos. 11 filhos. De 11 ele era o único homem. O único homem. Todas as mulheres. E mesmo assim, sendo 11, dando trabalho devia ser complicado, todos, Ela instruiu todos, assim, eu acho um exemplo pra gente, baita exemplo, É que eu não lembro o nome dela agora. Também não lembro o nome dela, não. Só lembro o nome do pai, Timothy, Agora a mãe eu não me recordo. Mas traz justamente essa visão de que nós não temos desculpa. Amém? Eu estou falando isso porque, como pastor, eu já vi em diversos casos a pessoa falar: puxa, meu filho, pastor, não dá para me vir, não dá para me fazer. Eu falei: mas quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Eu falei: e ela teve 11 filhos, e todos foram, criados ali na presença de Deus. Espetáculo. Coisa maravilhosa. Pode falar, irmão. Pastor,
interessante também que o fato de ele ter escolhido se espelhar em pessoas que levavam a integridade da palavra também, né? Porque você vê o avô dele, por mais que seja um pastor, ele acabou tendo um ensinamento, não, até esse negócio da Santa Ceia, ele não se corrompeu com isso, né? É verdade. Porque às vezes a gente se espelha no que é da nossa família, como os brasileiros de Deus merecem ser seguindo um exemplo e eles são diferenciar isso. É verdade, excelente observação, irmão. Nós podemos ter essa visão de que Jonathan Edwards, ele era um homem que examinava tudo e retinha o que era bom, retém o bem, né? Que a palavra fala, examinar tudo e retém o bem. Então, até o que o pastor está falando aqui hoje, a palavra de Deus fala claramente que nós tropeçamos em muitas coisas. Eu sempre sou sincero em falar isso. Irmão, o pastor não é perfeito. Tudo que o pastor faz tem que ser analisado de acordo com a palavra. Eu sou uma pessoa assim bem aberta no meu ministério. Eu falo para os obreiros, para os pastores, obreiros, membros. Irmão, se você vê o pastor aqui fazer alguma coisa que tá para você, pastor, eu não sei, é isso mesmo? Pode vir e me perguntar, pode vir conversar comigo, né? Porque tem pastor que não gosta disso. O obreiro me pergunta. Não toquei nos ungidos, não questionei o ungido. Não, isso não é correto. Nós devemos estar abertos para cada dia melhorar, né? A cada dia nós devemos estar aprendendo. E nós aprendemos com erros, né, irmãos? Eu lembro até do estudo que eu fiz uma vez, aprendendo com os erros e acertos dos grandes homens de Deus. Então, o único que foi perfeito foi Cristo. O Senhor Jesus, né? Foi aquele exemplo, modelo perfeito. Mas os demais todos falharam, né? Agora, a cada dia nós devemos o quê? Ter essa visão de procurar observar. Senhor, eu não posso, eu tenho que examinar, né, as Escrituras. E com certeza, Jonathan Edwards, ele teve conflitos, ele teve conflitos com esse fato, mas ele, analisando as Escrituras, ele falou, eu não posso ceder diante, quando eu confronto as Escrituras com a prática, eu tenho que pender para as Escrituras. O Senhor está falando isso, então eu vou praticar o que a palavra ensina. Isso é importante, também. Outro ponto interessante, irmão, é que apesar dele ter tanto conhecimento, algumas biografias dizem que ele estudava até 13 horas por dia. Sim. 13 horas por dia. Era um homem que tem um preço, né? Tem até um ditado que diz assim, 99% transpiração e 1% inspiração. E é verdade. Porque quando a gente vai estudar algo, tem um preço, né? As pessoas acham que é moler, não, puxa, Jonathan Edwards, né? Deus foi lá e fez assim, deu um dom nele e ele se tornou um homem sábio, um homem conhecido, mas não, ele tinha que buscar, amém? A palavra de Deus fala que nós temos que buscar o conhecimento, amém, irmão? Então por isso que eu parabenizei os irmãos de estarem fazendo esse trabalho, porque aqui os irmãos estão buscando o conhecimento, e é o que hoje está raro nas igrejas. Irmão, está raro hoje nas igrejas. Muitas pessoas elas querem só ouvir assim uma palavra, olha, Deus vai abrir a porta para você, olha, Deus vai te prosperar, hoje você vai sair daqui. Aí a pessoa sai toda feliz, né? Mas só que está faltando às vezes conhecimento para ela. Então lá fora não vai estar preparada para as situações da vida. Então, com conhecimento, né, nós estaremos o quê? Preparados. A palavra ela é comparada figurativamente a uma espada, né? Então, é um instrumento de trabalho. Como o apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, falou aqui para Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, ali demonstra claramente que nós devemos buscar o conhecimento, meditar na palavra, e também se esforçar naquilo que você está proposto a fazer. Deus precisa de homens e mulheres nesses dias capazes, né? Os irmãos têm visto o que tem acontecido na sociedade, tanta degradação, tanta corrupção, tantos problemas sociais, e a igreja, ela tem esse papel, por mais que nós pensemos, não, a igreja não tem nada a ver com isso, claro que a igreja tem, a igreja ela está envolvida, né? E esses homens daqueles dias, eles se envolviam na sociedade, eles faziam uma diferença na sociedade, eram homens que estavam dispostos, às vezes eles eram até chamados para aconselhar autoridades. Então Deus está chamando nesses últimos dias homens e mulheres tementes a Deus e capazes
Mas como eu vou buscar alcançar a capacidade? Através do meu esforço, através de eu me compenetrar. Falar, Senhor, eu vou crescer na graça e no conhecimento. Amém? Aí Deus vai te usar. Não adianta eu querer ser usado por Deus e não querer pagar o preço. Não quero orar, não quero ler Bíblia, não quero me consagrar, aí Deus vai me usar? Não tem como, irmão. Amém? Então tem que buscar conhecimento. Outro ponto também que eu achei muito forte, assim, para esse sermão ele se preparou, a gente vê que ele teve aquela consagração forte, tudo, mas isso não foi especificamente só para esse momento. Ele já tinha uma vida assim. O que me chamou a atenção foi ele ainda quando criança, o número de vezes que ele orava ao dia, ainda quando criança. E isso a criança não faz. Pega uma criança hoje, na idade que ele tinha, às vezes você precisa ficar lá em cima, e ele já tinha, ele já cresceu com essa formação, e o número de vezes que ele orava ao dia, realmente assim, é uma vida mesmo consagrada ao Senhor. Então, nós vemos que nada é por acaso. Então, João foi boa observação. O fato dele, naquele dia, ter separado, se consagrado ali, não foi na noite do dia, foi algo que foi. Como o apóstolo Paulo falou, ele nos comparou a um atleta de Cristo. Ninguém vai correr, não vai correr 10 quilômetros num dia só. Não vai. Você vai começar, a cada dia você vai andar um pouco mais, você vai se preparar para algo maior, não é isso? Então foi justamente o que aconteceu com ele. Deus foi preparando ele, foi uma construção gradativa. Então assim é a nossa vida, é gradativo. Ninguém, claro, pastor, eu não consigo orar 1 hora. Não, você vai orar. Se você não orou 10 minutos, 15 minutos, você vai orar 1 hora, não é verdade? Então você vai ter que buscar o Senhor. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia 1 hora por dia. Irmão, leia 10 minutos. Aí você vai se acostumando, Os irmãos veem esses estudantes para vestibular, eles estudam, mas não vai chegar num dia só para estudar 15 horas. Ninguém aguenta isso. O cérebro é como um músculo. Então ele vai, quando você. Por que dói a cabeça, pastor, quando eu leio? Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Por que, irmão? Pastor, mas começa a doer a cabeça, dá sono. Eu falo, irmão, porque você não está acostumado. Então você tem que começar a acostumar. Leia 15 minutos, doeu a cabeça, tá bom, para um pouquinho. Aí depois você volta a ler. Aí vai acostumando com aquele. Então você vai. Daqui a pouco você está lendo a palavra 1 hora, você está meditando a palavra 1 hora, você está orando 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia, conforme Deus te chamar e te capacitar, Pastor, no princípio do estudo, o pastor falou sobre que Jonas Eduardo ele fez uma consagração de 3 dias, fizeram aquele momento da pregação, Propósito, E eu já vi o pastor pregando também sobre o pastor já passou por algo parecido também, Sim. Ele passou um longo período de preparação para uma pregação, E isso como conseguir isso? Então, o que eu falo, é justamente isso. Pastor Quando conseguiu. eu fiz um período longo de jejum, uma vez, isso é um momento especial que Deus te dá. Se eu for fazer aquilo hoje, novamente, do jeito que eu fiz, agora eu não conseguiria. Foi um momento especial que Deus me chamou para aquilo, naquele momento. Então, você nunca vai conseguir, por exemplo, jejuar um dia inteiro se você nunca jejuou meio-dia. Então a pessoa, pastor, tem pessoas que me perguntam também, pastor, mas como eu vou jejuar 2 dias? Irmão, você não vai jejuar à toa, ninguém jejua à toa. O jejum é com um propósito. E é sempre com sabedoria, com entendimento. Jonathan Edwards, ele tinha um ministério voltado para aquilo. Então, a pessoa que ele se separou, ele foi naquele momento. Então, eu falo, irmão, você trabalha na rua, você está lá, tem que carregar peso, você tem que fazer esforço. Não vai fazer um jejum desse, porque você vai estar usando sabedoria. Mas se você tem um momento que Deus te separou para aquilo, irmão, Deus te chamou, você ouviu o nosso Senhor, para mim fazer isso, você vai fazer, mas sempre com sabedoria, como o irmão falou ali, não é da noite para o dia, você vai sempre, vida de consagração, você se acostuma com aquilo. Então a pessoa não jejua 2 dias seguidos, irmão, sabedoria, jejua um dia, se alimenta no outro, jejua no outro,
Aí você vai acostumando o seu corpo. É o costume, o corpo não, o corpo se adapta. A pessoa fala, mas ninguém consegue. Eu já vi isso falando. Eu vi pessoa falando, mas ninguém, pastor, aquele negócio assim, ninguém consegue jejuar 3 dias, 4 dias, a pessoa não consegue. Claro que consegue, irmão. É questão de técnica, de sabedoria. Você vai, pastor, eu quero jejuar 4 dias. A propósito, Deus te chamou para isso, irmão. Não é por vaidade, você não pode fazer por vaidade e nem por soberba ou por orgulho espiritual, para chegar, irmão, jejuei, nada disso. Mas você vai chegar e vai falar, Senhor, eu quero chegar nesse objetivo. Então, jejua 1 semana, meio período. Só café da manhã. Vou consagrar a ti, Senhor. Na outra semana, você vai ver que é mais fácil você jejuar um dia inteiro. Aí na outra semana, eu vou jejuar um dia inteiro. Aí você começa. Jejum um dia inteiro, descanso 3 dias. Jejum um dia inteiro, descanso 4 dias. O seu corpo vai sentindo, mas você vai se adaptando. Aí depois você se adapta. Chega um ponto que você começa. Jejum um dia sim, um dia não. Jejum um dia sim, um dia não. Aí chega uma hora que você consegue 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, aí você vai aumentando aquilo. Então é o que? Uma adaptação do corpo mesmo. E o corpo não sente falta. Faça o teste, vamos ver. Não sente, o corpo se adapta àquilo. Passando para o espiritual, e quais os frutos do jejum que o pastor pode contar? Frutos são imensos. Olha, na minha visão pessoal, na minha experiência pessoal, a minha vida mudou da água para o vinho. Foi assim uma mudança da água para o vinho. Meu ministério estava aqui, foi para cá, entendeu? Deus abriu portas, assim, tremendas. Irmão, faça a experiência. O jejum quebra muralhas, entendeu? Satanás, ele conhece quando você está chegando num ponto em que ele não quer que você chegue, quando você começa a se consagrar. Aí você sofre ataques. Então eu sofri muitos ataques diretos durante períodos de jejum. Então eu tinha, assim, experiências terríveis e o demônio vinha me enfrentar face a face, vinha querer, mais furioso, mas Deus me dava autoridade para repreender. O diabo é assim, ele sabe que vai ser vencido, mas ele vai te testar. Ele falou, deixa eu lá, ele testou Cristo, irmãos. Jesus estava lá no deserto, ele foi lá tentar Cristo. Ele sabia que ia perder, mas ele foi lá, vou tentar, vou dar um jeito, ele é teimoso. Então, ele vem para te impedir de você chegar no propósito. E sempre no final, Deus vai te dar recompensa. Sempre. Sempre vai ser no final. Quando você acha assim, olha, pode ter certeza. Por isso que quando você está na luta, eu prego dessa maneira. Irmão, está na luta. Você está vendo o gigante está imenso ali, está te enfrentando, pode dar glória a Deus, a vitória está chegando. Porque eu até brinco com os irmãos, né? Tem irmão que acha ruim quando eu falo isso, mas é verdade. Quem já jogou videogame, aqueles videogamezinhos que começa, é facinho no início, né? Aí você chega lá no final, a coisa não fica difícil, aquele negócio é a mesma coisa. Parece que eles sabem, né? Quem até. Irmão, Satanás sabe as coisas espirituais. Ele conhece as coisas do espírito. Então ele tem. Eu até vi um autor esses dias que ele falou assim: olha, camarada que se acha sábio, acha teólogo, olha, eu sou isso aqui. Irmão, Satanás estudou na melhor escola de teologia do universo. Entendeu? O problema dele, sabe o que é? É que ele torce tudo. Ele tenta, ele usa a palavra para te tentar. O que ele fez com Cristo no deserto? Você não é o filho de Deus? Não está escrito lá, que se você lançar daqui para lá, os anjos se tomarão pela mão, então lança. Aí Jesus falou, não, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não está escrito, fala, você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Aí Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus teve essa experiência, e muitos homens de Deus tiveram essa experiência. Agora, é questão de você colocar propósitos com Deus, né? Você falar, Senhor, eu quero alcançar esse propósito, é o chamado de Deus. Agora, olha, é para todos? Claro que não é para todos, irmão. É questão de eu orar ao Senhor, Senhor, eu quero esse propósito. E Deus se chamar para aquilo, te capacitar. Aí, muitas experiências eu vivi a mais com Deus, após esse período de consagração, de jejum. Assim, coisas maravilhosas, irmão. Assim, coisas tremendas, né? Deus abriu porta para missões, Deus abriu porta do ministério, Deus me colocou numa posição que jamais eu achei que eu ia chegar numa posição ministerial, mas que era a proposta de Deus. Eu tinha que estar preparado espiritualmente. Então, quando Jonathan Eduardes se consagrou ali em 3 dias, olha, mas essa consagração dele foi dura, porque, na minha opinião, a consagração mais difícil que tem é você se separar de todo mundo. Tenta fazer isso 3 dias para você ver só, sem falar com ninguém. É difícil, irmão.
Porque às vezes você jejua, eu já tive experiência de jejuar, mas às vezes eu estou ali, converso com a minha esposa, eu vou às vezes fazer um Distrai, trabalho, né? vou, né, você se distrai um pouco. Agora pega, faz essa experiência. Eu estou falando que eu já tentei fazer, não é fácil. De você pegar um dia inteiro sem falar com ninguém. Entra no celular, a sua esposa passa pra cá, aí você fala, meu Deus. O seu filho vem falar com vocês, falei, Deus, e agora? E foi o que ele fez. A segunda história falou que ele ficou e sem dormir. Pior, tenta fazer isso. Jejuar sem dormir. Não. Qual o ministério dele mesmo, pastor? Ele foi da congregacional, né? Não, mas ele era o quê? Puritano. Puritano. Pastor? Era pastor. Era um pastor. Então, por isso que o ministério dele teve tanto impacto, né, irmão? A Bíblia fala que tem casos de demônios só sai com jejum e oração. É verdade. Então, ali, quando ali existia, espiritualmente falando, a gente trazendo por discernimento espiritual, existia o quê? Uma barreira espiritual naquele lugar. E ele quebrou aquilo através do quê? Do jejum e da oração. Porque quando você jejua, ora, aí quando você chega no ponto, os demônios começam, fogem. Eles fogem de você, eles não conseguem, aonde você chegar, eles não conseguem ficar, eles começam a se distanciar. Se tiver oposições no meio do seu caminho, na sua jornada, aquelas oposições vão cair. Irmão, eu já tive experiência disso até eu sou advogado. Eu já tive experiência nisso até na minha vida profissional. Eu tive a experiência de uma causa que eu precisava de uma resposta e o juiz estava só fazendo coisa que não devia. Só coisa que não devia. E eu falo, meu Deus, tem uma coisa espiritual por trás disso. Tudo são territórios, irmão. É tudo território. Não sabia disso? Isso tudo é território. Ou pode perceber, onde tem um monte de bar, tem um monte de bar. Onde tem um monte de agência, tem um monte de agência. Onde tem um monte de... é tudo território, é tudo espiritual. Ali você não vê com os olhos carnais, mas espiritualmente são territórios. Então quando você vai chegar num território, tem uma oposição espiritual. Até um cargo, escreva o que eu estou falando, até na sua vida, no dia a dia, é espiritual território. Você pode ver, irmão, não tem esse pessoal que faz consagração para o diabo para alcançar uma posição. Imagina você defrontando com esse tipo de gente. Se você entra numa batalha espiritual. Aí por isso que às vezes você passa perseguição no seu trabalho, as pessoas se odeiam sem causa, elas se perseguem sem causa. É verdade, porque existe ali uma batalha espiritual. Aí tem gente que está lá fazendo obra macumbaria, porque eu quero alcançar tal cargo, olha, eu quero fazer isso. Aí você está ali no meio, se você não tiver com a vida consagrada como cristão, irmão, você vai sofrer, pode ter certeza. Vai começar a apanhar ali, começa aquela luta espiritual, aquela batalha espiritual. Aí você precisa se posicionar. Aí eu fiz isso. Quando esse juiz tomou as decisões, eu falei assim, Senhor, eu vou me posicionar agora. Senhor, manda um anjo lá, Senhor. Se tiver demônio lá, Senhor, arranca. E eu fiz um propósito de jejum de 7 dias. Irmão, no final do propósito, no outro dia, o juiz foi lá, chamou o processo, deu uma decisão favorável a que eu precisava. Olha só. Então é discernimento. Não estou dizendo que é tudo. É você falar, Senhor, me dá discernimento. Aí Deus mostrou na hora, tinha um demônio controlando ele. Irmão, pode ter certeza, tem demônios que controlam autoridades, demônios que controlam locais. Então a igreja, ela para avançar, ela precisa o quê? Se revestir de autoridade. Então, como nos revestir de autoridade? Através dessa vida consagrada. Então, Jonathan Edwards, ele viveu isso na prática, né? De falar, Senhor, eu vou me consagrar, eu vou colocar minha vida no altar. Aí você e eu veremos a diferença.